quinta-feira na Marcoense FM, entre as 10 e as 11 horas. O meu marco, a minha, a sua, a nossa voz. O meu marco, porque conhecer a nossa terra é mala mais. Bem-vindos a mais um Meu Marco, como habitualmente acontece às quintas-feiras, aqui na Marcoense FM. Hoje, em destaque, mais uma Conversas de Pais. O meu filho foi para a escola e agora? Subordinado ao tema, a importância do envolvimento parental com a escola e a comunicação entre a escola e a família. Connosco a Sra. Presidente da Câmara Municipal do Marco de Canaveses, Dra. Cristina Vieira, a Professora Júlia Silva, representante da Educação no Núcleo Executivo da Rede Social do município do Marco de Canaveses. Também a presença da Dra. Salomé Sousa, psicóloga, integra a equipa do Plano Integrado e Inovador do Combate ao Insucesso Escolar do município do Marco de Canaveses. E ainda a Professora Helena Fonseca, do Grupo 520, licenciada em Biologia, ramo educacional, pela Faculdade de Ciências da Universidade do Porto e mestre em Ecologia aplicada pela mesma universidade. Pós-graduada em Educação Especial, no domínio cognitivo e motor, tem trabalhado na área das altas capacidades e sobredotação desde 2010. Pertence à direção da Associação Nacional para o Estudo e Intervenção na Sobredotação, ANEIS, e, enquanto voluntária, coordena e integra a equipa que dinamiza programas de enriquecimento, entre outros projetos de inclusão. Integrou a equipa AMA Fênix e, desde 2016, integra a estrutura de missão do Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar do Ministério da Educação. Sr. Presidente, muito bom dia. E começávamos para dizermos que este sucesso educativo surge da sua agenda atual política também. Sim, bom dia a todos. Antes de mais, queria cumprimentar os marcoenses que nos ouvem através da Rádio Marcoense. Mais uma vez, estamos aqui para falar na área da educação. Como sabem, este Executivo Municipal tem feito e está a fazer um grande esforço na área da educação. Como disse o Raul Filipe muito bem, está na nossa agenda política atual. Estamos muito perto dos 2 anos de mandato e já temos muito trabalho feito na área da educação nestes 2 anos de mandato. Definimos um projeto que, no fundo, é um projeto que realça aquilo que nós gostaríamos de fazer para combater o insucesso escolar no Marco de Canaveses. Nós temos consciência que a Câmara Municipal pode e deve, articuladamente com todos os parceiros da área educativa, definir as nossas prioridades e as nossas linhas de atuação no combate ao insucesso escolar e, por isso, logo no início do mandato, definimos um projeto que designamos e que batizamos como #Sucesso Escolar. Esse é um projeto que abrange várias áreas, desde a área material, com obras de requalificação nas escolas, medidas que são complementadas, neste caso em particular, com o apoio financeiro da comunidade intermunicipal. Este programa de combate ao insucesso escolar é também ele comparticipado financeiramente pela comunidade intermunicipal, e temos medidas que são medidas que a Câmara Municipal, conhecendo o território e discutindo também com os nossos parceiros na área da educação, decidimos implementar no município. Todas estas medidas são concertadas, todas estas medidas são integradas, são discutidas no Conselho Municipal de Educação, que é o conselho onde estão reunidos, como disse, os parceiros mais importantes e que levam a cabo as políticas na área da educação, e por isso a Câmara Municipal é mais um dos parceiros e com responsabilidades acrescidas também, porque faz esta gestão do Conselho Municipal de Educação e faz também a gestão de algumas medidas que estão a ser implementadas. O facto de termos sido considerados cidade educadora é uma responsabilidade muito grande para o município. Fomos o primeiro município da comunidade intermunicipal a ter este título de cidade educadora. É um título que não é só por ser bonito, é um título que nos traz responsabilidades acrescidas nesta matéria, ou seja, nós agora temos ainda que trabalhar mais e que definir ainda mais os nossos objetivos para conseguirmos resultados. É isso que interessa, é implementar medidas e termos resultados. E por isso o #Sucesso Escolar, no fundo, o que pretende é diminuir os níveis de abandono e absentismo escolar, porque ele existe ainda. Também queremos reforçar os níveis de sucesso escolar no Concelho de Marco de Canaveses. Também temos um objetivo que é, no fundo, promover a prevenção primária de comportamentos que nós achamos que condicionam o adequado desempenho escolar dos nossos alunos. Esses comportamentos também estão estudados, estão identificados e por isso
isso o nosso objetivo aqui é também tomarmos medidas para que possamos condicionar esse funcional desempenho escolar e, logicamente, assegurando também a intervenção e o acompanhamento psicossocial sempre que necessário. A equipa que está a trabalhar connosco é uma equipa multidisciplinar, tem desde terapeutas da fala, psicólogos e também assistentes sociais. E por isso toda essa equipa está a trabalhar com os agrupamentos e tem estes objetivos. Como disse, temos terapeutas da fala porque também queremos fortalecer a intervenção nos domínios da terapia da fala. É uma das lacunas que tinha sido identificada pelos agrupamentos. Havia muitas crianças que tinham dificuldades e que estavam a ser encaminhadas para o privado, para a área privada, porque não era comparticipada, e o que nós estamos a fazer agora, estamos a fazer rastreios em todas as escolas para perceberem quem são os alunos que têm dificuldades e quem são aqueles que podemos acompanhar na área da terapia da fala, antecipando aqui até alguns dos problemas que eles poderiam vir a ter mais tarde. Um dos objetivos também é estimular o desenvolvimento integral dos alunos nas suas dimensões psicológica, social e cultural. Dizer que quando nós falamos deste acompanhamento dos alunos, logicamente que acompanhamos a área pedagógica, mas também queremos acompanhar as famílias, a parte social. O projeto que hoje aqui trazemos é a Conversa de Pais. Esta Conversa de Pais é muito importante para que os pais possam perceber onde e como podem ajudar os seus educandos nas escolas. Professora Helena Fonseca, começaria por lhe perguntar quais as transformações da sociedade e o papel dos pais também, digamos, para que o sucesso escolar se possa alcançar mais rapidamente. Ora, começando por essa questão, a questão da sociedade atual e do papel dos pais na mesma é uma situação enquadradora, não é? Nós percebemos todos que vivemos num tempo em que as mudanças são muito rápidas, não é? Tudo acontece muito rápido, há demasiados afazeres, temos que gerir os filhos, temos que gerir o trabalho, temos que gerir o dia-a-dia, a casa, e, portanto, mães e pais atualmente vivem numa situação complexa em termos de tempo. Não há tempo para tudo. E, de facto, que é uma prioridade investir em algum tempo de qualidade com os filhos. Porque é esse tempo de qualidade que nos permite exercer o papel de pais, um papel de parentalidade consciente, digamos assim. E podemos dizer que nessas mudanças da sociedade atuais, o impacto da parentalidade é de facto de veras importante para uma melhor integração também. A escola estar aberta, coisa que há muitos anos não acontecia, à comunidade. Sim, eu acho que os pais, desde sempre, têm um papel muito positivo na educação dos seus filhos. Portanto, eles são os primeiros atores no que diz respeito à educação. E essa educação não se resume só à relação com a escola, não é? Resume-se à sua integração na sociedade. Os pais, ao educarem os seus filhos, estão a exercer o seu dever, não é? E o seu direito de pais e enquanto cidadãos. E isto é uma questão que eu acho que nem sempre está presente, não é? Ao exercermos uma parentalidade ativa e consciente, nós estamos a exercer o nosso direito e o nosso dever de cidadão de uma sociedade. E claro que a relação com estruturas da sociedade, nomeadamente com a escola, são determinantes para aquilo que deve ser a função do pai, que é promover o bem-estar e o sucesso, neste caso, na escola, o sucesso escolar dos seus filhos. A escola teve várias transformações em muito pouco tempo, em que antigamente achavam que a escola é que educava e não os pais. Os professores acabavam também, às vezes, por serem um bocadinho castigadores, mas acabava por funcionar, às vezes, onde não se restava tanto insucesso como às vezes acontece nos dias de hoje. Sim, mas embora o insucesso escolar que nós falamos nos dias de hoje, ele tem muitos fatores, não é? O insucesso é multifatorial. São muitas as causas, é complexo, é um fenómeno complexo, e nós podemos dizer é que os pais, de facto, podem contribuir para a promoção do sucesso escolar. Os pais são uma parte fundamental para a promoção do sucesso escolar. E desde sempre. Claro que a escola mudou muito, não é? A postura dos alunos perante a escola, dos pais, dos professores mudou. Penso que se fala muito numa mudança de quem é que deve educar. Os pais, se calhar, não exercem tanto, que deveriam... Agora está mais essa função nos professores. Eu discordo. Acho que a função de educar, primeiramente, é dos pais. Os professores têm a função de continuar essa função, que é dos pais. Portanto, todos contribuem para a educação. Mas não se podem os professores sobrepor ao papel dos pais, que é fundamental. Nos dias de hoje, às vezes, concretamente nas notícias, vamos-nos deparando com algumas notícias menos apropriadas, inclusive para a vossa classe, que não deixa de nada prestigiante o que tem acontecido, os alunos, inclusivamente, virarem-se contra os professores. Hoje, ser professor já é um ato quase de valentia. Certo, sim. Ser professora, mais do que uma profissão, eu acho que é uma vocação.
E de facto nós temos assistido, agora recentemente na televisão, não é? A episódios que penso que não representam o que se passa no país, mas são episódios que existem. E esses episódios surgem, mas são a minoria. Ou seja, dentro das escolas, penso que ainda existe e ainda se pauta por um clima de educação em todas as esferas. Claro que em todos os lados há situações que nos fogem de controle e penso que é isso que tem acontecido. Mas, por exemplo, quando se fala na participação dos pais, na forma de eles agirem perante uma comunidade educativa, as notícias que nós vemos atualmente são notícias que representam tudo o que não se deve fazer. Não é? Portanto, se nós formos ver, cada escola tem um projeto educativo, tem um regulamento interno. Nesses documentos que são estruturais da escola estão representadas aquilo que é os princípios do envolvimento parental que a escola pretende. E penso que nem todos os pais estão alinhados ou desconhecem, se calhar, essas representações que aparecem nos projetos educativos. Nem todos os pais percebem, de facto, se calhar, o alcance daquilo que pode ser a sua ação numa escola, numa comunidade educativa. Eu penso que passa muito por comunicação efetiva, por um envolvimento dos pais, que não é fácil. Todas as escolas pretendem promover o envolvimento parental. Sendo com os filhos, em específico, sendo nas esferas mais abrangentes, como, por exemplo, em termos de conselho de turma, em termos de associação de pais, mesmo órgãos mais representativos, conselhos gerais, os pais estão lá representados. E, portanto, os pais têm que saber que têm estas esferas onde podem exercer uma influência que se quer positiva e colaborativa. E, portanto, é esta a tónica que deve ser essa influência. Isso está representado em tudo que são documentos estruturantes da escola, mas também está representado naquilo que são as políticas educativas. Se nós formos ver o recentemente publicado Decreto-Lei 54, que se refere à educação inclusiva, e agora alterado por uma lei, que é a Lei 116, nós vemos que a posição dos pais face àquilo que é o percurso escolar do seu filho está muito reforçada em termos daquilo que são os seus direitos e os seus deveres também. Portanto, eles podem atuar de forma colaborativa com os professores naquilo que pretendem que é o melhor caminho para os seus filhos e de acordo com as suas expectativas. E penso que se exercerem isto de forma positiva, junto do diretor de turma, dos professores, das direções, eu acho que todos ficamos a ganhar. Muito bem, eu já aproveitando também o facto de ter aqui a presença da professora Júlia Silva, que é representante da Educação do Concelho de Marco Canaveses, perguntava-lhe também, e olhando até que a professora Helena foi adiantando, o Marco de Canaveses, felizmente, não tem assim tantas coisas negativas a registrar no Concelho. Muito bom dia a todos. Agradeço essa oportunidade para falar sobre as questões de educação que tanto me preocupa. Eu acho que o Marco Canaveses não tem, ou pelo menos é essa a perspectiva que eu tenho, grandes casos de violências com os pais, e isso ainda bem. Estou totalmente de acordo com a doutora Helena, que acho que os pais têm meios e têm canais totalmente abertos por parte das direções e mesmo a nível do Ministério para poderem participar, e nomeadamente discordando do que lá se passa, que eu acho que os pais, enquanto cidadãos, têm o direito de intervir na construção de uma educação melhor. Pois se não concordam, acho que há espaços e sítios para manifestarem as suas opiniões. É lógico que pode haver alguns casos pontuais de alguma violência, mas era desnecessário, sinceramente, porque acho que cada vez mais as escolas estão abertas à sociedade civil, sejam pais, seja próprias outras instituições. E há lá espaço para se falar. Agora, claro, não se falando, é lógico que pode passar despercebida essas questões. Sinceramente, considero que os pais são um elo fundamental. Não pode haver educação, por muito que o professor faça, por muito que os diretores e todos os órgãos intermédios façam, se os pais não estiverem presentes, há ali um elo que quebra a ligação entre a escola e aquilo que a escola pretende, o seu projeto educativo, os seus objetivos, e depois
a realidade dos miúdos que vão para casa e têm uma família totalmente desligada da escola. É isso que eu ia dizer, porque se o aluno souber que há uma comunicação entre pais e professores, o aluno terá um comportamento diferenciador. Exato, e pode-se falar, e mesmo, é lógico que muitas vezes em casa o aluno verbaliza questões que são importantes para nós professores e que não o faz na escola, e é necessário esse feedback. Porque uma coisa, portanto, um elemento é o que é que o aluno diz à direção, ao diretor de turma, dentro da escola, mas um fator fundamental é o que ele leva para casa. E então aí sim é que os pais têm de filtrar, claro, a informação, não é como aluno é aluno, pronto, mas filtrar e ir com esse feedback para a escola. Isso é que as escolas precisam, de facto, desse feedback. Porque o aluno, na sua vida cotidiana, é que depois vai assimilar e acomodar tudo o que aprendeu, e então aí sim é que nós vemos a realidade do aluno. É fundamental o diálogo com a escola e com os pais, sem dúvida. Professora Helena, para aqueles pais que acabam por, às vezes, ser um bocadinho mais distraídos, como a doutora Salomé Sousa já nos falou no programa anterior, que hoje os filhos, de facto, passam às vezes mais tempo na escola do que provavelmente às vezes em casa. Pelo menos em atividade, porque tirando a parte do descanso, para dizer então, aqui para alguns pais mais distraídos, que conselhos gostaria de deixar aqui até para que eles possam articular alguma gestão entre os filhos e depois até com o espaço escolar também? Se calhar primeiro dizer que o envolvimento parental começa em casa, não é? E depois a escola. Mas em casa é fundamental. E por acaso essa pergunta é interessante, porque os mais recentes dados da OCDE dizem claramente que há situações que até nós nos parecem que não têm impacto nenhum, não é? Que têm um impacto que nós nem estaríamos à espera. Por exemplo, nós participamos num estudo que é o PISA, que se faz a nível de muitos países, não só europeu, mas também outros países do mundo, fora da Europa. E nesse estudo é interessante que reportam que as atividades que os pais fazem em casa, em contexto familiar, como por exemplo, como é que estão a correr as aulas? Só esta pergunta. Ou então, até apenas estarem à mesa a jantarem com os filhos, pelo menos uma vez por dia, que isso já é impactante na promoção do sucesso escolar. E correlaciona-se favoravelmente. Portanto, o passar tempo a falar sobre a escola, de forma informal, ou mesmo só a ter uma refeição com os filhos, isso já é impactante no sucesso escolar. Portanto, é o tempo que se passa de qualidade com eles. E depois, claro, se os pais estiverem, nesse período, estiveram preocupados intencionalmente em perceber como é que está a escola, em recolher alguma informação. Qual é a dificuldade que o aluno está a ter? Quais as dificuldades, o que é que estás a sentir bem ou não, que também é importante, não é a aprendizagem académica, mas também a social e emocional. E, portanto, o bem-estar, se ele está bem, este tipo de diálogo e de recolha de informação, eu acho que é fundamental para a promoção do sucesso escolar. Claro que não é fator único, mas que vai promover, sem dúvida que vai, porque há estudos que nos mostram que sim. Por exemplo, há aqui um dado muito interessante, que é o facto de correlacionarem a relação parental com a satisfação que os alunos têm, que os filhos têm. E então, os alunos reportaram que passar tempo só a falar com os pais, ou terem a tal refeição com os pais, ou discutirem como é que a criança está na escola, todas as semanas pode aumentar a satisfação dos próprios alunos até 62%. O que é bastante. Que é muito bom. Portanto, atividades que qualquer um faz diariamente, às vezes sem intencionalidade, se nós pensarmos um pouquinho que estamos a contribuir para a promoção do sucesso escolar, não é? E para a tal relação que já aqui foi falada, de o pai com a escola, o estar atento, o estar, no fundo, a supervisionar, mas de forma agradável, não é? Eu acho que isto tudo contribui para o sucesso escolar, mas claro que não são fatores únicos, depois há aqui muitos outros fatores que condicionam. Por exemplo, às vezes os pais, as notas às vezes não correrem tão bem, ou porque os pais também não acompanham, ou não se interessam. Depois, quando as notas às vezes são negativas e os pais gostariam que fosse um resultado diferente, às vezes depois os pais também até usam um determinado diálogo que acaba por ser ainda mais prejudicial para o próprio aluno também. Acontece. Certo. E tem tudo a ver também com as expectativas dos próprios pais, não é? Portanto, temos aqui um fator que é
o envolvimento parental, as expectativas dos pais, o que é que eles pretendem que os seus filhos façam no futuro, o que é que eles pretendem que a escola lhes dê, não é? Em termos de andaimes ou alicerces para construírem o futuro. Isso também é muito determinante. E as próprias expectativas dos pais têm muito a ver com uma série de fatores, nomeadamente o estatuto socioeconómico, as habilitações dos pais e das mães. E, portanto, há uma série de fatores que condicionam tudo o que tem a ver com o envolvimento parental e depois a relação com a escola. Porque até às vezes nós cruzamos-nos com algumas opiniões do género. Se um aluno não é tão bom a matemática, e às vezes os pais dizem, eu também não era bom a matemática, portanto não há problema, porque eu também já não era. Portanto, só o facto de acatar e aceitar. De dizerem isto... Já estão a apoiar com que, por um lado, vá naquele caminho, né? Que ele desinvista. Ou seja, até se percebe que o pai, não teve um percurso tão bom na matemática, não é? Mas, se calhar, é uma condição para que o filho tenha. Ou seja, não é desculpabilizar o desempenho do filho. E são estas as expectativas dos pais que, às vezes, de forma que ocorrem naturalmente, não é? Que podem, às vezes, não fazê-los progredir da melhor maneira, não é? Da maneira que nós todos gostaríamos. Portanto, há aqui algumas situações que condicionam o envolvimento parental, não é? Se eu já não, na minha altura, quando andei a estudar, não é? Quando eu era aluna, não me sentia tão envolvida na escola, e eu agora, se calhar, não vou passar esse envolvimento ao meu filho, porque na altura também não me sentia tão envolvida. Portanto, isto que é aquela percepção que eu tinha da escola, onde eu estudei anteriormente, não é? Aqui caricaturando uma situação, vai condicionar toda a informação que eu vou passar ao meu filho. Portanto, é importante que a escola ajude, e quando digo escola, digo os outros pais, os professores, no fundo a comunidade educativa ajude a estes pais, com esta imagem da escola, a alterá-la, não é? E isso altera-se participando. Sentido que pertencem à comunidade educativa, participando ativamente na comunidade educativa, sentindo-se envolvidos, não é? Falando desta partilha, né, que é importante na educação. No caso da educação, neste momento, por exemplo, um pai que queira acompanhar de perto o filho, por norma, a diretora de turma, que é a pessoa, muitas das vezes, que acaba por fazer a ponte, e quando falo isto já no ensino secundário, fazer a ponte de todos os professores, há sempre a possibilidade do pai, mesmo que não vá à escola, há sempre a diretora de turma ou que faculta, até hoje, por causa das plataformas digitais, com os correios eletrónicos. Se o pai tiver mesmo interesse às vezes em acompanhar, a professora pode passar essa informação, inclusivamente através do correio eletrónico, e o pai, mesmo não indo à escola. Isso é possível também que aconteça hoje nas nossas escolas? Sim, é possível e depende muito da organização de cada uma, não é? Não direi que acontecem todas, não é? Depende da organização de cada uma, mas sim. Isso até vai ao encontro, mais uma vez, destes estudos da OCDE, nomeadamente do PISA 2015, que diz exatamente que é preciso reduzir as barreiras a que os pais não participem, não é? E uma dessas barreiras é a comunicação. Sabemos que os pais têm empregos durante o dia, sabemos que têm vidas complicadas, temos que fazer coincidir, não é? Com algum esforço, reconheço que é preciso algum esforço, coincidir os tempos de reunião com os pais com os tempos mais disponíveis para eles. Talvez será ao final do dia. Mesmo assim, há pais que não conseguirão. E então, por que não tentar outros canais de comunicação alternativos? Há sempre telefone, sempre existiu. Muitos diretores usam o telefone. Há as cadernetas, agora com os e-mails, se calhar a situação é mais ágil, ou as plataformas digitais, a situação é mais ágil para comunicar. Eu acho que é preciso investir nesta comunicação efetiva e no tempo certo. Não deixar para demasiado tarde, ir comunicando a aprendizagem e não apenas depois a síntese das mesmas no final dos períodos, não é? Ou no final do ano letivo. Portanto, a comunicação eu acho que é de investir a 100%. E depois... estratégias, e as escolas fazem um papel fundamental em criar estratégias para que os pais venham à escola. Uma delas, e também relativamente àquilo que foi referido, de os pais eventualmente terem um percurso escolar que não foi o melhor, não é? E, portanto, as referências que têm da escola não serem as melhores. Uma das situações é não fazer isso com os filhos. E, por exemplo, ao chamar os pais à escola, não chamar sempre há muitas escolas que investem nisto, de chamar os pais à escola não pelos motivos de insucesso, não é? Porque ele falhou, ou porque teve um mau comportamento, que é preciso também, não é, comunicar. Mas não ser apenas por isso, ser muito mais por o que ele fez bem,
Pela situação positiva que ele teve, com os colegas, na turma, na aprendizagem. E eu acho que isso faz com que os pais venham à escola de forma mais... mais assiduamente. Sim, ou pelo menos com mais expectativas, não é? Porque Sim. às vezes vão lá só mesmo para ouvirem as coisas negativas do filho. Outra coisa, se calhar, que a escola poderia fazer para chamar mais vezes até os pais ao espaço, desenvolver várias atividades em que os pais também tivessem que ter a sua participação. Sim, eu acho que já muito se faz nesse sentido. As escolas têm muitas estratégias e agora com a ajuda dos planos inovadores de combate ao insucesso, como o que está aqui no Tâmega e Sousa, na comunidade intermunicipal de Tâmega e Sousa, são planos que ajudam a concretizar esta missão, não é? Que é uma missão que a escola tem de trazer os pais cada vez mais à escola e à participação na comunidade educativa. Desde a apresentação de trabalhos, de teatros, de apresentações dos alunos, sejam elas quais for, os pais gostam de ir ver. E, portanto, vão mais assiduamente aproveitar essas situações para falar um pouco sobre os filhos, por exemplo. Poderá ser uma situação para fazer essa aproximação. Porque muitas das vezes, quando os pais às vezes até são chamados, os filhos parecem que naquele período antes que antecede a visita dos pais, eles têm um comportamento totalmente diferente, porque sabem que o pai vai ir à escola e têm medo que lhes passe mais informação negativa sobre o seu comportamento. O pai, se for mais vezes, acaba por haver uma aproximação maior e o aluno também acaba por ter outra responsabilidade na escola. Sim, aqui há várias situações. É o ir à escola não apenas para ser informado, se bem que isso é importante. Não é? Mas ir à escola para construir um caminho de aprendizagem, para construir ativamente o caminho de aprendizagem. Às vezes, mesmo que achemos que temos poucas competências, eu acho que todos podemos ajudar e já percebemos que basta conversar em casa um bocadinho todos os dias. Portanto, basta fazer isto intencionalmente para ajudarmos. Portanto, ajudar a construir um caminho, participar naquilo que são as atividades dos filhos na escola. Algumas escolas investem nisso, em arranjarem situações de fim de tarde ou em determinados momentos em que eles têm atividades para pais e para crianças, não é? Também reconheço que, e há estudos que indicam, que quanto mais para cima, quanto mais para nos aproximamos da escolaridade obrigatória, do final da escolaridade obrigatória, mais difícil é mobilizar os pais. Portanto, os pais estão muito presentes na pré-escolar, no ensino pré-escolar, no primeiro ciclo também, mas à medida que vamos subindo o segundo, o terceiro, o ensino secundário, a participação vai diminuindo, ou seja, vão se distanciando um pouco mais da escola. Isto acontece. A ideia é contrariar um bocadinho esta tendência, não é? Eu, por acaso, tenho um filho que entrou este ano para a universidade, mas desde o primeiro ano escolar, que ainda hoje, todos os anos, os pais convivem com os professores que acompanharam os primeiros 4 anos da escola básica e que reunimos, e hoje, mesmo entrando na universidade, eles continuam a comunicar-se e a preocuparem-se uns com os outros. E isto é motivo que nós nos apercebemos também como pais, que foi, de facto, que nós contribuímos de alguma parte também para o sucesso que eles acabaram por conseguir. Relativamente a esse envolvimento dos pais e relativamente às escolas, e cada vez mais as escolas se querem abrir à comunidade. Eu lembro que todas as escolas têm o plano anual de atividades, onde atividades como o Magusto, como outras atividades, que se tenta promover essas atividades muito ao fim da tarde, exatamente para que os pais possam frequentar essas atividades. E mais do que nunca as escolas, através de outras atividades, quer de ações de formação, pretendem exatamente que os pais venham, entre aspas, com uma atividade lúdica, venham para a escola acompanhar os seus filhos. Há outro programa que também acho interessante, que é os pais se apresentarem enquanto profissão, embora num ciclo já ainda de início, primeiro e segundo ciclo, mas essa participação de apresentar a profissão de pai, os miúdos ficam muito orgulhosos porque o seu pai vai à escola e vai apresentar o que faz, e de alguma forma isso puxa também os pais, seja a profissão que seja honesta, seja ela qual for, de apresentar isso de facto. Um outro elemento que acho que é fundamental, que aqui os alunos também têm um brio, é na apresentação dos trabalhos. Tenho a experiência das provas de aptidão profissional dos alunos, em que os pais vão e, de facto, vêm já no final, não é, da escolaridade,
o que é que o seu aluno, o seu filho faz enquanto aluno. Eu acho que eles ficam tão orgulhosos que de facto é um encanto ver, e já tivemos experiências de pais a chorar, entre aspas, porque vêem de facto ali o trabalho de todo um percurso escolar do aluno, e de facto mesmo o aluno um bocadinho envergonhado porque está lá o pai, mas ele gosta da presença dos pais. Sem dúvida que sim. E entretanto também está provado, até desses estudos, como a professora Helena ia falando, está provado que os pais participam. Haver feedback positivo e haver realmente a partilha de experiências de sucesso junto dos pais. E isto que a professora Júlia estava a dizer, que é interessante, não é? Alunos do ensino profissional, em que normalmente a comunicação é sempre no sentido de ajustando e quase com o não cumprimento de uma expectativa face àquele aluno, e depois no fim, no momento em que há a partilha de um trabalho desenvolvido e com sucesso, isto realmente é muito gratificante. É muito gratificante. Pronto, agora aqui o grande desafio realmente, e mesmo por exemplo, no pré-escolar, eu não sei se isto é um disparate, não sei se isto também é por senso comum daquilo que eu vou observando, mas a forma como o pré-escolar está organizada, a forma como quase que obriga esta envolvência dos pais, o levar o trabalhinho para casa, o fazer a abobrinha agora para o Halloween para depois mostrar ao grupo, a apresentação da peça final de Natal, esta construção com rotina e com foco intencional é muito frequente também, é claro, também pelas características da idade, não é? Mas é por isso que há esta aproximação dos pais. Ao longo do tempo, deixando também do próprio sistema não ser organizado em função que também alimenta este reforço positivo, este feedback, esta comunicação das experiências e as partilhas de sucesso, e ser de forma rotinada e ser mais pontual e principalmente mais já num fim de curso, há este momento positivo, mas depois termina o ano letivo e depois recomeça-se. Eu continuo a achar que isto é um grande desafio, realmente, a ver as escolas que comecem a ter, por iniciativa, de forma espontânea, comunicar experiências de sucesso dos alunos. Temos aqui, por analogia, que durante anos nós tínhamos o livro de reclamações, mas agora começa a ser prática a haver o livro dos elogios. E até que ponto é que nas escolas as cadernetas também possam ser uma forma de comunicar o elogio. E isto parece-me que é importante que os professores, que todos os agentes da comunidade educativa percebam, e que é um diálogo, que é bidirecional esta comunicação, porque é verdade, com a pressão, com os timings, e realmente a escola organiza-se de uma forma muito, muito própria dos períodos escolares, com um conjunto de atividades a decorrer, com um ritmo muito próprio, e com esta pressão dos tempos e também aquilo que é a realidade das famílias, a própria pressão do seu dia-a-dia, da sua conciliação com a vida profissional, tudo isto põe-nos uma pressão enorme, e nós, quanto pais, e os próprios professores também no cumprimento das metas deles, depois é difícil alinhar isto. Agora, acredito realmente que quando começa a haver aqui um culto de um sentimento de pertença e que todos sintam que a escola possa ser um ponto de encontro, em que todos possamos pertencer, cada um com o seu papel, e com esta partilha e com esta comunicação, acima de tudo, positiva e transparente e clara, e que as pessoas percebam que há um espaço para poderem ser genuínos e possam participar, seja como for, e às vezes de formas extremamente criativas e muito simples até, acho que isto acaba por ser uma mais-valia para que as coisas comecem a funcionar em pleno, todas ligadas e todas no mesmo alinhamento. Muito bem. Professora Helena, gostaria de fazer algum esboço nesta matéria, de alguma coisa que eu não tivesse perguntado e que gostaria de deixar aqui também como rodapé? Eu acho que já falamos um pouco sobre tudo. Se calhar dizer que de facto é um desafio que os pais se envolvam ativamente e colaborativamente com as escolas, é um desafio por causa do tempo, de arranjar espaços para isso, os canais de comunicação mais adequados, como já falamos aqui. É um desafio também para as escolas arranjarem os espaços, os tempos, para que possa essa comunicação ser mais fluida, no contexto de cada pessoa interveniente, porque um professor terá o seu contexto de comunicação com os pais, o pai terá o seu contexto de comunicação, a informação veiculada pelos dois não é a mesma, mas é complementar. Este é o caminho, digamos, para cortar aquela palavra do in, não de introdução, mas do insucesso, e cortarmos o in, ficarmos só com o sucesso. Eu acho que é a promoção do sucesso. A promoção não é? do sucesso, não é? É ver o copo meio cheio, não é? E não meio vazio. A questão é essa. Eu acho que essa é uma questão
é para a vida. Ver o copo meio cheio é uma atitude, não é? E o envolvimento parental também é isto. Se eu quero fazer o melhor para o meu filho, então eu tenho que atuar colaborativamente, não é? E esta perspectiva a escola aceita sem problema nenhum. Pois muito bem, eu espero que esta nossa conversa de pais, assim intitulada, que de facto venha fazer algum resultado positivo para aqueles pais que até ao momento não eram tão participativos, que depois desta nossa conversa, que possa fazer alguma luz e que possa contribuir muito para o sucesso ainda do seu filho no meio escolar. Não é assim, professora Júlia? Sim, acho que sim. Eu acho que da parte das escolas estão a fazer um grande esforço para conquistar os pais. Temos que conquistar os alunos e tentar conquistar os pais. E acho que é por aí que o sucesso se faz. E de certeza que as escolas estão abertas a acolher os pais e as sugestões e num trabalho que vai exigir muito das duas partes. Mas acho que com o diálogo, sinceramente, tem tudo para ter sucesso. Isto é mais que o combate ao insucesso escolar. Eu acho que este projeto da Conversa de Pais, naquilo que é o projeto todo que o Executivo da Câmara Municipal definiu para melhorar o sistema de educação no município, é uma das apostas e quando decidimos trazer a Conversa de Pais para a rádio, foi sobretudo porque em conversa com os técnicos, eu acho que este é um trabalho que é notável. A doutora Salomé dizia muito bem, hoje ser-se pai ou ser-se mãe é um grande desafio, mas os pais de hoje, muitos deles não tiveram nunca a oportunidade de aprender a ser pais de acordo com aqueles desafios que lhes estão a ser colocados. Hoje existem questões que são colocadas no sistema educacional que muitas das vezes até os próprios professores não sabem muito bem como reagir e como tratar desses assuntos. As questões do bullying, as questões da utilização do uso das drogas, a utilização indevida da internet, a questão da sexologia, são temas que muitas vezes são tabus lá em casa e que muitas das vezes os pais não sabem gerir, não sabem porque também nunca tiveram essa experiência, não sabem porque nunca aprenderam, e o objetivo aqui é que através dos microfones da Rádio Marcoense, possamos convidar pessoas que são especialistas em áreas específicas e que podem dar orientações, podem ensinar, entre aspas, os pais a melhorar o seu comportamento com os seus filhos, porque este também é um desafio muito grande. Eu tenho ouvido muitas mães a dizer, muitas das vezes dizem isso, que chegam à escola e dizem, eu não sei como é que hei de fazer para que o meu filho ou a minha filha possa mudar neste comportamento, porque efetivamente não sabem, porque os comportamentos são novos, a sociedade está sempre a evoluir, hoje existem realidades que não existiam há 10, há 15, muito menos há 20 anos atrás, e por isso quando eles eram crianças, os pais deles tinham outros desafios, agora nós temos outros desafios com as nossas crianças. Esta Conversa de Pais vai trazer especialistas à Rádio Marcoense, está previsto que neste programa possamos falar de temas que são muito importantes e que podem ser decisivos na educação e no futuro dos nossos jovens, e por isso é muito importante que os pais também sintam que têm alguém, neste caso a Câmara Municipal, que pode ser ou pode dar um contributo para ajudar. A Conversa de Pais, nós até gostaríamos que os pais, à medida que forem surgindo esta Conversa de Pais, que possam até enviar para a Rádio Marcoense algumas sugestões de problemas que lhes dizem respeito a eles, porque o que nós queremos não é falar de assuntos que não lhe digam respeito. Nós queremos é que os pais do Marco de Canaveses consigam perceber que está a ser feito um trabalho que é dirigido a eles e aos seus educandos. E por isso, se nos quiserem dar até sugestões de temas que queiram ver tratados, nós vamos ter aqui gente da área científica, da área médica, que podem dar o seu contributo, que vão ser convidados a vir cá, e por isso façam-nos chegar essas sugestões, digam-nos assim, eu queria que falassem deste assunto do uso das drogas, por exemplo, que o meu filho está a utilizar drogas e eu não sei como é que é de gerir este assunto, não sei como é que é de tratar com ele, não sei como é que é de tratar na área da saúde, e por isso é importante que nos digam também o que é que querem ver. Nós sabemos de alguns assuntos que já estão identificados, mas também gostaríamos que os pais nos ajudassem a definir este melhor caminho, que é o caminho da educação e de um caminho, sobretudo, de crianças e jovens mais saudáveis, e esse é o nosso comprometimento com o futuro deles. Aquilo que eu acho é que daqui a 15 anos ou daqui a 20 anos nós vamos ter motivos de nos orgulhar de todo este trabalho que está a ser feito agora. Agradeço a vossa presença aqui no meu marco para falar um bocadinho sobre este tema que é de veras importante e um dos pilares principais para a construção de um mundo melhor através da educação. A professora Helena, a professora Júlia Silva, a doutora Salomé Sousa também, presidente da doutora Cristina Vieira da Câmara Municipal de Marco de Canaveses. Obrigado pela vossa presença e vamos nos encontrar cá mais vezes para continuar com estas conversas, pelo menos uma vez por mês. Bom dia. Bom dia, obrigado. À quinta-feira na Marcoense FM, entre as 10 e as 11 horas. O meu marco, a minha, a sua, a nossa voz.
O meu marco, porque conhecer a nossa terra é mala mais.